Olá, bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Este é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é refutando os veganos. Então é um assunto mais polêmico, mas foi a sugestão de uma inscrita nova aqui no canal. E ela sugeriu esse vídeo porque ela falou que alguns conhecidos dela que são veganos falaram que nós que consumimos carne e proteína animal estamos doentes, estamos com o corpo tudo inflamado porque a gente come proteína animal. Então vamos entender isso aqui hoje. Mas para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo, especializado em medicina ortomolecular, porque a minha especialização é bioquímica nutricional. E quando a gente entra no processo de entender quais os componentes dos alimentos o corpo absorve e para quais reações químicas metabólicas e catabólicas que o corpo precisa fazer, com quais as respectivas quantidades, a gente vai entendendo como é que é o mecanismo e chega que a alimentação não inflamatória é a alimentação de origem, que é carnes e frutas. Por quê? Porque nós, espécie humana, para comer carne, nós precisamos comer frutas digestivas e outros alimentos prebióticos. Isso já foi falado aqui no canal. Mas nós vamos entender qual que é esses argumentos deles, dos processos inflamatórios que eles falam que a gente está porque está comendo carne. Então, vamos lá. Então, mas antes, curta, comente, compartilhe. Para quem é novo no canal, quem caiu de paraquedas no canal, se possível, se inscreva no canal, que a gente vai divulgar em breve como é que se cura da diabetes por medicina ortomolecular, né? Então, eu devo concluir o trabalho no YouTube. Se o canal não crescer e não tiver nada, não tiver monetização, alguma coisa assim, eu vou parar com o trabalho do YouTube, tá? Porque eu preciso só concluir esse trabalho que a gente fez sobre o processo de envelhecimento do corpo, entender o porquê que o corpo envelhece e quais as doenças que estão ligadas ao envelhecimento. Então, quando a gente tira os alimentos inflamatórios, coloca dentro da alimentação de origem, você combate tanto o envelhecimento como um monte de doença que vem com ele. Tá? Então foi por isso que eu descobri a cura da diabetes só com medicina ortomolecular, que é basicamente a alimentação que a gente sempre divulgou aqui, que é a alimentação anti-envelhecimento. Mas vamos lá. Então funciona assim, ó. Uma amiga dela que é vegana falou assim: vocês estão com o corpo tudo inflamado porque vocês comem carne. A maioria está com o intestino ruim, não sei o quê. Então, vamos entender isso aqui. Funciona assim. Já foi falado, de novo, aprofundando o tema. Para nós comermos carne, a gente precisa comer as frutas digestivas e outros alimentos probióticos. Só lembrando que 90% das frutas são digestivas e toda fruta digestiva é um alimento prebiótico. Biologicamente, existem alguns alimentos prebióticos, de origem também, a maioria vegetal, né? Que são alimentos prebióticos, mas não são classificados como fruta. Por quê? A classificação de fruta é a polpa que envolve a semente. Então, toda vez que você está comendo a polpa que envolve a semente, você está comendo uma fruta. E tem os outros alimentos que são classificados como prebióticos que não são fruta. E aí já foi falado, mas eu vou dar a definição rápida de alimentos prebióticos. Por isso que as frutas digestivas se enquadram. Então, todo alimento de origem vegetal que não contém amido e que é rico em polpas insolúveis, ácido cítrico e ácido ascórbico, que é a vitamina C, esses alimentos são classificados como prebióticos. Precisa ter essas três características para ser prebiótico, ó, gente, ó. Presença do ácido cítrico, que é um ácido importante no nosso processo digestivo. Precisa do ácido ascórbico, que é a vitamina C, que é transportadora de um monte de nutrientes.
já foi falado quais as funções das vitaminas, das enzimas, das proteínas, já foi falado tudo isso aqui no canal. Mas as vitaminas estão ligadas a funções de absorção e transporte de nutrientes. Então, precisa ter vitamina C, precisa ter ácido cítrico e precisa ter polpas insolúveis. Essa é a característica, essas três características definem um alimento prebiótico. E todos os alimentos prebióticos são os que ajudam o nosso corpo, dentro do processo intestinal, de fazer a digestão de proteína animal. Quaisquer das proteínas animal, já falei. Seja leite, seja ovos e seja carnes. Carnes de qualquer animal que a gente consoma. Carneiro, frango, bovina, suíno, antílope, jacaré, peixe. Todos, sem exceção, nós precisamos desses alimentos prebióticos para fazer a digestão disso. Então, o que inflama, na verdade, o corpo é tudo que sai da origem. Então, amido é inflamatório. As cachaças, quando eu falo as cachaças, é qualquer destilados de álcool, cerveja, refrigerantes e alimentos ultraprocessados com conservantes sintéticos e químicos. Tudo isso aí inflama seu corpo. Então, se vão me dar shadow ban no meu vídeo, eu não sei. Porque eu tenho que falar a verdade para vocês. Tudo isso inflama seu corpo. Então, você tira esses alimentos inflamatórios, você vai ver como é que seu alimento, a sua digestão fica boa e combinando os alimentos. Então, de novo, para nós comermos carne, a gente precisa comer esses alimentos prebióticos junto com a carne. Então, só lembrando, quando você pega lá uma fatia de tomate e come com o bife junto, você está mastigando junto, você nota que a carne se torna mais macia. Esse é o processo que a polpa faz durante o processo de mastigação. E uma coisa que eu vou citar aqui que nunca foi falado no YouTube. Para quem não sabe, nesse processo, desde que você tenha microbiota digestiva boa, daí a razão por que eu defendo que você consuma leites de origem, que são os leites já com os lactobacilos, então aqueles leites tipo de garrafinha, leite fazenda Xandô, fazenda Bela Vista, leite Serra Mar, esses leites, e ou leite de fazenda mesmo, direto da vaca, que eu já expliquei para vocês que eu consigo comprar. Não é sempre que tem, mas eu consigo comprar vindo de Suzano, Nazaré Paulista, às vezes de Guararema. Então vem desses lugares para mim, vem de 15 em 15 dias, eu recebo uma quantidade, mas como eu bebo bastante, porque eu faço uma alimentação rica para combater a osteopenia, né? Então eu tomo bastante leite de origem. Por quê? Porque a quantidade mínima de leite para combater a osteopenia teria que ser 750 ml para dar 1,2 gramas de cálcio. E ainda se preocupar com a absorção, porque parte você não vai absorver. Tá? Então, o que eu faço? Eu já falei para vocês, eu tomo em média 2 copos de leite de fazenda por dia, mas eu sempre complemento com mais ou menos umas 100 gramas de leite em pó para completar a quantidade de proteína de leite para vir a quantidade de nutrientes que eu preciso, isso por dia. Além dos 2 copos, eu tomo quase 100 gramas de leite em pó por dia, que é o leite em pó integral, já expliquei isso também. Então, por quê? Porque é uma alimentação anti-envelhecimento, é para combater osteopenia e sarcopenia. Então, quantidade também de carne que eu consumo para combater a sarcopenia. Sempre, só lembrando que eu já passei de 35 anos, então sempre como carne acompanhado com mamão e outros prebióticos e não como nenhum tipo de amido, já há quase 3 anos. Mas tem os 2 minerais que eu suplemento, que eu já expliquei por quais razões é melhor o suplemento, que é mais saudável do que o alimento, que é o magnésio e o zinco. O zinco, os alimentos mais ricos do que a carne em zinco são as castanhas. Só que para você comer uma quantidade grande de castanha vai te fazer mal porque é uma oleaginosa. Então, como eu preciso em média de 18 a 20 gramas de nutrientes, 18 a 20 miligramas por dia de zinco para complementar, que com a idade você faz o processo digestivo da carne, mas não absorve todo o zinco, então você não vai produzir síntese proteica, massa muscular, se você não complementar o zinco. Então, eu tomo 2 cápsulas de vitamina C com zinco na semana, que eu treino,
E no final de semana eu tomo pelo menos uma. Só lembrando que isso aí é suficiente para todas as síntese proteica que o corpo produz. Então, tanto de cabelo, que é queratina, como a unha, como a melanina, que é da cor da pele, que é a pigmentação da cor da pele, a melanina, o corpo produz, o colágeno para a pele. É claro que você não vai ficar jovem a vida inteira, mas você retarda bem o processo de envelhecimento. Até porque o fígado, para liberar zinco nas pessoas mais de idade, mesmo um fígado saudável, ele vai liberar mais lentamente. E é o fígado que libera a síntese proteica. E aí já expliquei também em outros vídeos, é por isso que eu como uva e maçã praticamente todo dia, que é os alimentos mais ricos em cromo. E o cromo ajuda a liberar o zinco do fígado para a síntese proteica. Então, para quem não sabe, vamos concluir o vídeo já. Então, os amidos, ele causam um processo inflamatório, porque ele é pura glicose, que a gente chama de inflamação nas células, que é a gordura. A gordura no corpo, ela vai formar aqueles tecido adiposo, né, que o pessoal conhece como celulite, e é um processo de infecção nas células. Isso é um processo inflamatório do corpo. E outra coisa, a não digestão de alimentos prebióticos junto com carnes, e principalmente aquelas pessoas que comem errado, que comem arroz, feijão e carne, né, e não comem nada de prebiótico, então dá o problema do intestino, que o intestino fica preso. Então eu já fiz várias mentorias assim, eu faço gratuitamente, isso algumas pessoas conhecem, inclusive para alguns veganos, tá? E aí as pessoas, mas eu sou vegano por questão ética, né? Fala que não quer comer proteína animal, não é porque faz mal, mas não quer por questão ética. E reclamando que está com muita indisposição e que não tem massa muscular. Geralmente, quando vai passando de 30 e poucos anos, esse processo ocorre. E aí eu já expliquei, inclusive eu sugeri para essas pessoas até com algum êxito, isso aqui, ó, que é a clorela. E aí, só contando rapidamente a questão da clorela, e eu expliquei para ela, ó, você pode tomar esse suplemento clorela, mas só lembrando que clorela é uma alga da família das cianofíceas que desenvolve absorvendo, ou seja, ela se prolifera absorvendo restos de esgoto de proteína animal. Então, onde tem resto de frigorífico, animal em decomposição, então tudo isso aí vem resto de proteína animal e ela só desenvolve em cima da proteína animal. Só que ela absorve essa proteína animal e forma a colônia de alga. Esse suplemento aqui, ó, tipo esse aqui, é o extrato seco de clorela. Então é o seguinte, ó, no Brasil não tem nenhum laboratório que tem tecnologia para absorver e tratar o extrato seco de clorela. Por quê? Não adianta você ir lá no Parque, para quem é de São Paulo, ir lá no Parque Dom Pedro, você vai achar farinha de clorela, da própria alga. Você pode tomar, você não vai absorver proteína. A origem é totalmente proteína animal, que essa alga, porque eles não sintetizam, essas algas não sintetizam essa proteína, ela só absorve e se prolifera. A alga tem 60% de proteína animal, porém, para absorver, só serve esses aí, ó, extrato seco de clorela. E não é barato, por quê? Porque eu só conheço nos Estados Unidos que o pessoal faz esse processo de extração e decomposição da alga para extrair o extrato seco de clorela, aí ele sai da alga com 60% de proteína e vai para o extrato seco com 99% de proteína pura absorvível. Então você misturou na água, ela já é solúvel em água e você toma, é um gostinho meio não muito bom, né? Gostinho como se fosse de planta podre, alguma coisa assim. E algumas pessoas têm náusea, ânsia de vômito, mas absorve proteína e te dá disposição. E absorve rápido, tá, gente? Por quê? Porque mais ou menos 2, 3 horas eu já tomei. Mas eu gastava quase 300 conto desse suplemento por mês. Por quê? Porque como eu faço musculação, eu tinha que tomar 16 gramas por dia. Desculpa, 16 cápsulas, eu chegava a tomar, vem 60 cápsulas. Eu tomava,
16 gramas por dia, 8 antes do almoço e 8 à tarde antes de treinar. 8 gramas, que dava 16 cápsulas por dia. Então um potinho não dava para 4 dias. E esse potinho custa em torno de 60 e poucos reais, para você ter uma ideia. Ele é em cápsula de meia grama. Então se torna muito caro. Então por isso que eu falo para vocês, sem falsa modéstia, para evitar a sarcopenia depois dos 35 anos, que é um processo de envelhecimento, o melhor jeito e o mais barato é você associar o mamão na carne. Por quê? Porque a microbiota ficou fraca, então se associa o mamão na carne, você consegue, na carne assim, né? Na comida, na presença de carne. Então, só lembrando, você come o mamão maduro intercalado com a comida. Você está comendo carne, salada, fruta, para quem come arroz, feijão, come. Eu não como. Você come junto e coloca o mamão intercalado. Com isso, você faz o processo já começar no seu estômago, que vai misturando junto com a carne e outros prebióticos, e aí quando chega no intestino já está em condição de absorver, porque ele acelera a digestão da carne. Por isso que comer carne e arroz é péssimo para a digestão. Só concluindo mais isso, também fiz uma mentoria para uma pessoa que estava gordinha, e aí quando eu fui ver a alimentação dela, e o intestino também bem danificado e ia no banheiro a cada 2 dias, que eu acho assim um absurdo. Se você se alimenta 2, 3 vezes ao dia, você tem que ir no mínimo 2 vezes por dia no banheiro. É normal se você vai. Quando o intestino trabalha bem, é normal você ir 2 vezes, pode ir 3 também. Então, uma alimentação mais rica em probiótico é normal você ir 2 vezes por dia no banheiro. Então, essa pessoa estava com esse problema inflamatório, não preciso nem falar que ela estava gordinha, mas quando eu fui ver a alimentação que ela mais gostava, ela falou assim, eu como filé de frango, arroz, ela não gostava muito de feijão, então não era todo dia que comia feijão. Filé de frango, arroz e banana. Eu falei, pelo amor de Deus, olha o que você está comendo, não está funcionando nada, por isso que seu intestino está travado. Quase não gosta de salada, não gosta de beterraba, não gosta de tomate. Então eu falei, é um absurdo o que você está fazendo com você, está fazendo mal para você. Tira um pouco desse arroz e coloca uma salada de prebiótico. Com muito custo ela começou a colocar e recentemente ela está colocando mamão. Só que não come igual a gente recomenda, que é comer na comida com outros prebióticos. Come depois. Mas o intestino já melhorou um pouco, mas não consegue emagrecer porque come muito arroz. Então fala que não consegue fazer uma alimentação mais com esse foco, é desregrada, toma um pouco de álcool também, bebida, cerveja, então não consegue emagrecer. Então, é isso. As pessoas que eu vejo que comem muito amido e carne, por exemplo, arroz, feijão e carne, que é péssimo para digestão, já foi falado, mas só repetindo, né? O arroz e feijão que é amido vai fazer digestão no estômago, é fácil a digestão. Força um pouco o estômago, estufa, mas faz. Principalmente todo mundo que come amido, depois dos 30 e poucos anos, sente esse peso, principalmente na janta, demora para fazer digestão, porque fica pesando o estômago. Isso tem a ver com aquilo que eu já expliquei, que é o processo de envelhecimento, que é a queda do metabolismo. E aí as pessoas se sentem pesadas, não engordam e começa esse processo inflamatório. E outros ainda têm o problema do intestino. Por quê? Come arroz, feijão e carne, mas não come quase nada de prebiótico. Além de engordar, qual que era o ideal? Tirar um pouco desse amido, pelo menos, se não consegue cortar, e colocar prebióticos no lugar, porque pelo menos já é de baixa caloria. Então, tomate, beterraba, cenoura, brócolis, couve-flor, pimentão, qualquer uma dessas frutas digestivas que a gente come junto, abobrinha italiana, abóbora japonesa, que seja. Então você passa a fazer pelo menos o intestino funcionar melhor. Se você trocar os amidos por esses alimentos, aí já é método de emagrecimento também. Entendeu? Por quê? Porque esses alimentos são bem menos calóricos, já expliquei, né? Quanto que o arroz tem 60% de glicose, já cozido, um tomate tem 2% de frutose, então o carboidrato do tomate é baixíssimo. Qual a diferença se você sair de 60% para 2% do peso só? O resto é polpa insolúvel, vai entrar e vai sair do processo digestivo lá no intestino. É isso que ajuda a formar uma coisa chamada bolo fecal, que o termo é esse mesmo, e mantém seu intestino funcionando bem, porque o intestino flui, né? Ele precisa fluir, porque se começar a travar, pode dar outros problemas. Então, mas quem é mais causador
é essa combinação dos amidos com carne. Por quê? Porque não tem prebióticos. Então era essa argumentação que eu queria fazer para refutar os veganos que estão falando que o problema nosso é isso, mas o problema é falta de alimentos prebióticos combinados com as proteínas animais. Só lembrando que se for leite, associa a frutas, faz bem para a digestão. Se for ovos, associa a fruta. Muita gente não vai colocar fruta doce, mas pelo menos coloca o tomate, que é excelente fruta digestiva, ou beterraba, ou berinjela, qualquer uma dessas outras frutas, que também é fruta, né, para fazer digestão. Não a beterraba, a berinjela. E vai fazer digestão, então vai tirar esse processo inflamatório do intestino. Se quiser desinflamar as células, é só cortar amido, gente. Principalmente para quem tem mais de 30 anos. Não tem jeito. Amido é um alimento inflamatório, você não vai emagrecer se você não cortar amido. E completando, né? Para quem faz musculação, ainda tem que suplementar zinco, suplementar magnésio para manter ossos mais fortes. Já a vitamina K2 vai absorver bem. Então, o processo é esse. O assunto do vídeo era esse, então o grande problema é esse processo inflamatório nas células, que são os amidos que causam, e no intestino é a falta de alimentos prebióticos, entendeu? Era isso que eu queria argumentar. O assunto do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilha, e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.